Olá, sou doutora Mariana Laranja, cirurgiã dentista e hoje damos início ao nosso curso online de fios de PDO. Com técnicas exclusivas, eu tive a honra de estar 2 vezes na Coreia do Sul com o Dr. Kwon Han-jin, criador dessas técnicas. Falaremos de técnicas de terço superior, médio e de pescoço. Seguras, eficazes. Fique aqui que você vai se surpreender. Agora vocês vão acompanhar a aula de anatomia facial e análise facial com a doutora Júnia Leite. Olá, eu sou a doutora Júnia Leite e estou aqui para falar com vocês sobre a aula de anatomia e intercorrência em harmonização voltada para fios de PDO. Agora vamos ter a aula de manejos pós-colocação de fios de PDO. Existe um ditado que diz: sem experimentar vários tipos de efeitos colaterais, não diga que conhece o procedimento. Na harmonização facial, além de saber o contexto, material, livro, artigos, você tem que saber resolver suas intercorrências. O paciente, ele é corresponsável pelo que acontece com ele pós-operatório. 60% do seu tratamento vai depender do seu paciente. Um pós-operatório que o paciente faz todas as orientações será um pós-operatório de sucesso. Para que se evite intercorrências, precisamos de um ambiente estéril. Então, na sua clínica, no seu consultório, precisamos que esteja adequado às normas de segurança. Uma montagem de uma bancada de campo estéril é extremamente essencial. Luvas estéreis, uso de jalecos e campos descartáveis. Desinfecção do ambiente e materiais estéreis. Para evitar possíveis focos de infecções, inflamações, todo o seu material, seu equipamento tem que estar da melhor forma higienizado e esterilizado. Não se deve reutilizar nenhum material que esteja contaminado. O ideal é que na sua clínica, no banheiro ou em um lavabo específico para seus pacientes, que eles façam a higienização da pele antes de entrar para um procedimento e até uma avaliação. Então, antes do procedimento, o ideal é que os pacientes façam uma limpeza no lado de fora do seu consultório, no seu ambiente. Ele deve lavar todo o rosto com sabão, sabonete líquido, tá? Com pH mais neutro. Ele deve usar gorros descartáveis para poder prender os cabelos, para que eles não entrem no pertuito. O uso de fita adesiva pode ser usado para prender o cabelo, aquelas fitas de esterilização, você pode usar ela ao seu favor. E o uso de álcool 70 ou clorexidina 2%. O uso da clorexidina vai fazer total diferença para que você tenha um pós-operatório seguro. A clorexidina vai limpar possíveis bactérias da pele, que vai te ajudar a não ter uma possível intercorrência. Quais as possíveis complicações pós-colocação de fios de PDO que podemos esperar? Uma extrusão, superficialização, pregueamento, hematoma, infecção, cicatrização e lesão de estruturas da face. Eu vou falar agora para vocês cada tópico. Uma extrusão. Após você colocar os fios de PDO na face do seu paciente, o paciente pode ficar mexendo na região, mesmo tendo a correta indicação de não fazer esse movimento. É muito comum, em alguns casos, o profissional deixar o nó do fio para fora, da região bem superficializado,
E essa extrusão é um foco de contaminação de bactérias. Então, é indicado que você converse com o seu paciente para ele não fazer esse movimento na face e termos uma extrusão do fio no pertúito, no ponto de entrada do seu fio. Superficialização. A superficialização é muito comum de acontecer caso você erre a região de colocar o fio. Como falamos anteriormente, a região de se aplicar o fio é na esmaz. Caso você superficialize esse fio, ele vai ficar muito superficial e você vai conseguir senti-lo ou até visualizar. Pregueamento. O pregueamento é muito comum. Ele pode acontecer devido ao tracionamento, mas esse pregueamento não pode se manter depois de 30 dias. Hematoma. O hematoma é muito comum devido aos pontos de anestesia. Como sabemos, fazemos pontos de anestesia por todo o percurso do fio e durante esses pontos pode acontecer hematomas. Infecção. A infecção pode ocorrer devido a uma má higienização da face ou um pós-operatório não seguido corretamente pelo seu paciente. Caso o seu paciente já tenha uma região que esteja infeccionada com muita quantidade de acnes, o ideal é que não se aplique o fio nessa região, pois já temos um foco de infecção. Cicatrização. Pacientes que têm problemas com queloide, a sua cicatrização estará comprometida e no pertúito pode ficar alguma cicatriz por um período longo de tempo. Lesão de estruturas da face. A aplicação correta do fio de PDO na esmaz te deixa seguro de lesar superfícies e estruturas faciais importantes como nervos e artérias. Medicações operatórias. Após colocação dos fios de PDO, no nosso protocolo, fazemos cefalexina 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias e medicação para dor, analgésico. Usamos o lisador ou o dipirona em caso de dor. Após colocação dos fios de PDO, os pacientes irão relatar algum incômodo na superfície. Isso é muito comum, pois foi feito um procedimento que não é do seu dia a dia. Então, indicamos ele tomar essas medicações para ele ter um conforto maior pós colocação dos fios de PDO. Protocolo de recomendações pós-operatório. O ideal é que o paciente siga as devidas instruções abaixo. Poderá ocorrer vermelhidão da região, isso é normal, principalmente porque você vai mexer muito na superfície. Inchaço e edema. O inchaço e edema ele é normal devido ao processo de mecanismo de ação e a quantidade de anestésico na região. Pode ser feito uso de compressa gelada e deve tomar cuidado e proteger a pele e não apertar a região de colocação do fio. Caso o seu paciente relate que está com um edema persistente, que está muito inchado, você pode recomendar que ele faça compressa gelada. A compressa gelada tem que tomar o cuidado para não ferir a pele do seu paciente e para ele não comprimir a região e atrapalhar o seu efeito lifting. A alimentação deve ser mantida em pastosa nas primeiras 24 horas. Após a inserção dos fios de PDO, teremos uma limitação na abertura de boca. Devido a essa limitação de abertura de boca, o ideal é que o seu paciente faça uma dieta pastosa. Evitar a abertura excessiva da boca nos primeiros 14 dias, pois pode interferir no tratamento. Alguns movimentos, como uma abertura em excesso ou aquele paciente que é muito expressivo, que sorri com muita facilidade, é recomendado que ele tente manter uma serenidade por um tempo, nesses 14 dias, para que a gente tenha um resultado prolongado do nosso tratamento. Sabemos que o metabolismo dos fumantes é diferente.
E o ideal é que o paciente fique sem fumar por 14 dias para não interromper no nosso mecanismo de ação do nosso fio de PDO. Se necessário, você pode pedir ao seu paciente para voltar para uma reavaliação após 30 dias. É essencial que evite maquiagem devido à região de inserção, devido ao pertuito, para que não tenhamos contaminação e criação de bactérias nessa região. A massagem é estritamente proibida pelo profissional. O seu paciente não deve fazer drenagens na região, achando que com isso ele terá um resultado mais prolongado. Esses movimentos irão interromper e atrapalhar o posicionamento do seu fio. Então, por 2 meses é indicado que ele não faça massagens nessa região e drenagens. Fica proibido sauna e piscina nas 3 primeiras semanas. O pertuito é uma região que fica muito suscetível à contaminação e esses locais são de fácil contaminação. Se aparecer algum pedaço do fio no local do pertuito, o paciente deve voltar ao consultório e não deve cortar em casa, pois o material pode estar contaminado. É muito comum você ouvir o paciente falando que saiu um pedacinho do fio e ele cortou com a tesourinha que tinha em casa. A questão é que essa tesoura pode estar contaminada e levar a uma bactéria desnecessária para a região. O ideal é você orientar, caso isso ocorra, que o seu paciente volte ao consultório para que você resolva. Obrigações. O seu paciente é obrigado a seguir as seguintes recomendações. Não fazer atividade física nos primeiros 7 dias é obrigado. Por quê? O movimento que você vai fazer durante o exercício físico vai fazer com que tenha movimento da face. Esses movimentos vão atrapalhar no seu resultado. Controlar mímicas faciais e movimentos musculares ativos. A aplicação do fio é em região do músculo de mímica, principalmente na região de face, no terço médio da face. Nós usamos essa região para sorrir, nos expressar, comunicar. E esse movimento é um movimento normal. Mas se o seu paciente é muito expressivo, o ideal é que você peça a ele para que mantenha uma seriedade por um tempo. Posição de supino de 7 a 14 dias é obrigatório. O seu paciente não pode dormir de bruço, pois isso vai atrapalhar o resultado. Caso o paciente durma de bruço, ele vai comprimir a região de aplicação do fio e isso vai atrapalhar o seu efeito lifting, que deve ser prolongado. Após colocação de fio de PDO, o ideal é 15 dias para um novo procedimento estético na mesma região, para não atrapalhar o efeito do seu fio, não atrapalhar o seu trabalho anterior. O que esperar num pós-operatório? No pós-operatório é normal acontecer as seguintes coisas: dor, assimetria, edema, equimose, desconforto, hematoma, pele ondulada e perda de sensibilidade. Após a aplicação dos fios de PDO, o paciente vai relatar alguns incômodos e a dor na região não é uma dor intensa, mas ela ocorre. Assimetria. A nossa face ela é assimétrica. O nosso lado direito, esquerdo, direito, ele é totalmente diferente um do outro. Mas é claro que conseguimos pontuar algumas regiões que essa assimetria é maior. A região de sobrancelha, geralmente conseguimos notar mais essa assimetria. O desconforto. Tudo que fazemos na face é um procedimento novo, então é normal gerar algum desconforto na região por alguns dias, no intervalo de 7 a 14 dias, esse desconforto vai persistir. O hematoma. Hematoma é muito comum devido à anestesia local da região. Pele ondulada. É normal devido a 2 fatores: o tracionamento, que vai ficar essas ondulações, e devido à superficialização do seu fio. Perda de sensibilidade. Ela vai ser num período curto de tempo. Vai ser devido à região estar anestesiada. Conforme as horas vão passando, a sua anestesia vai passando e essa sensibilidade vai voltar. O que não esperar num pós-operatório?
hemorragia, infecção exacerbada, extrusão dos fios, migração do fio, superficialização do fio, formação de pápulas, pregas persistentes, marcas de entrada no pertúito, fibrose e parestesia. Hemorragia. O paciente só vai ter hemorragia se ele for um paciente descompensado e caso você tenha lesado uma artéria de grande calibre e você não faça a compressão, o pós corretamente. Infecção exacerbada. A infecção pode ser por vários fatores, que pode ser devido à contaminação na sua clínica no momento da inserção, devido a cabelos que pode entrar no pertúito e seguir com o fio, pode ser devido à não correta higienização pós-colocação do fio do seu paciente. Então pode acontecer por vários fatores. Nós vamos aprender como tratar. Extrusão e migração do fio é muito comum, principalmente na região de pertúito. Superficialização do fio e translucidez. Como sabemos, o fio de PDO espiculado ele tem um tom roxo ou azulado. Colocado em regiões e ficando superficial, você vai conseguir visualizar ele com facilidade. Formação de pápulas é devido à inserção na região incorreta. Pregas persistentes. No momento da tração, não é aplicado força e sim jeito para fazer esse tracionamento e esse nó. A força em excesso, o tracionamento em excesso pode criar pregas persistentes. E essas pregas persistentes podem ser resolvidas com radiofrequência, sessões de radiofrequência para que elas se soltem, degrade mais rápido o seu fio de PDO. Marcas na entrada do pertúito. Ocorre muito em pacientes que têm problemas com fibrose. A região vai ficar de acordo com a quantidade de fios que você inseriu, com algumas cicatrizes. Uso restrito de fios de PDO. O nosso protocolo não fazemos aplicação de fios de PDO nos seguintes pacientes: gestantes, lactantes, pacientes com doença autoimune, como lúpus, tendência a queloide, comprometimento sistêmico, infecções e inflamações faciais, presença de implantes permanentes como PMMA e silicone, pele fina e idade avançada. Em pacientes com pele muito fina, é muito comum o fio ficar superficializado. Gestantes e lactantes. Não existem estudos que comprovem que vai trazer algum malefício ao bebê. Então, preconizamos por não fazer a aplicação do fio de PDO em gestantes e lactantes. Doenças autoimunes. Pacientes com doença autoimune, você não consegue pensar, saber exatamente como vai ocorrer o seu pós-operatório. Pacientes com doença autoimune têm uma criação de anticorpos muito grande e isso pode causar nódulos e deformações na face desse paciente. Mesmo que ele esteja em tratamento, esteja compensado, o seu pós-operatório pode surgir intercorrências nem relatadas na literatura. Então, o ideal é que você não realize nesses pacientes esses procedimentos. Medicações. Caso seu paciente relate hematoma, você pode prescrever para ele Irudoide 3 vezes ao dia. Ele vai aplicar apenas sobre a lesão. Se ele continuar com uma dor persistente ou maior que apenas o dipirona ou o lisador não conseguirem sanar, você pode prescrever Deocil 10 mg sublingual de 8 em 8 horas por 3 dias. Pacientes que têm fibrose, você pode fazer um descolamento da região com cânula após total cicatrização após 60 dias. Só que ainda assim, esse descolamento pode surgir uma nova fibrose na região. Parestesia. Caso você lese algum nervo, você vai prescrever ipidacrina 20 mg 3 vezes ao dia por 5 semanas, vitamina B1, B6, B2 e laser terapia. Infecções. As infecções podem ocorrer pelas seguintes questões: não correta higienização da face, cabelo no pertúito, problema de cicatrização,
conduta indevida do paciente pós-operatório, levando em consideração a higienização correta do seu consultório. Uma semana após colocação dos fios de PDO, o seu paciente está com uma região com fluido, com secreção purulenta, devido a um processo infeccioso. Mesmo você tendo prescrevido anteriormente a clindamicina, o ideal é que você faça a seguinte coisa: não prescrever um novo antibiótico e ficar tentando descobrir a que bactéria o seu paciente está resistente. O teste de SOAB ele é muito indicado quando o seu paciente está com secreção na região. O que você vai fazer? Vai no laboratório mais próximo possível, vai pedir um teste de SOAB para coleta de secreção, vai higienizar a região com clorexidina, vai coletar essa secreção, enviar para o laboratório e no seu receituário você vai descrever coloração, odor, a região, quando foi aplicado o fio de PDO, que fio de PDO foi usado e vai enviar para o laboratório. Após enviar, em média de 3 dias, você pode pedir com urgência, em média de 3 dias vai sair o resultado. E nesse resultado vai estar listado o tipo de bactéria, quais antibióticos você não deve prescrever, que vai ser resistente, que a bactéria vai ser resistente, e quais os tipos de antibiótico você deve prescrever. E o primeiro é o principal que você deve prescrever para o seu paciente. E lá vai estar te orientando quantos dias. Se você prescreveu aquele antibiótico, ele está resistente ainda, a secreção não sanou totalmente, você vai fazer por pelo menos 10 dias. Em vez de 7 dias, você vai fazer por 10 dias. Caso esse paciente que você fez a coleta do SOAB ainda esteja persistente e com dificuldade de cicatrização, nós temos uma coisa ao nosso favor chamada câmera hiperbárica. A câmera hiperbárica ela pode ser usada associada com o antibiótico que você prescreveu para o seu paciente para sanar essa intercorrência. Nesse momento, o que você vai fazer? O que você vai ter ao seu favor? Uma oxigenação de 100%. Então, o seu paciente vai estar respirando oxigênio puro a 100%. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, em média 20 vezes mais que o normal. Nessas condições, o oxigênio produzirá uma série de efeitos terapêuticos, tais como combate a infecções bacterianas e por fungos, compensa a deficiência de oxigênio de entupimento e esmagamento de vasos, ele vai normalizar as cicatrizações de feridas crônicas e agudas. Então, a região que não quer fechar, a hiperbárica vai ajudar durante esse procedimento associado ao antibiótico. Por quê? Como diz aqui, ela vai neutralizar substâncias tóxicas e toxinas e ela vai potencializar o seu antibiótico, vai deixar ele ainda mais eficiente para combater as infecções. E ele vai ativar células relacionadas com a cicatrização de feridas complexas. Se você está com um pós-fio de PDO e não está cicatrizando, a hiperbárica é indicada pela oxigenação em 100% e por potencializar o efeito do antibiótico que você prescreveu. A câmera hiperbárica é um equipamento médico, ela vai sempre ter em hospitais. Claro que se não for uma cidade de grande porte, geralmente é muito difícil você conseguir uma câmera hiperbárica. Você pode fazer uma indicação, uma prescrição para o seu paciente da necessidade de câmera hiperbárica. Caso ele tenha plano de saúde, se você for profissional dentista ou biomédico farmacêutico, que não médico, você pode prescrever para ele e num clínico geral, por exemplo, e ele consegue sessões pelo seu plano, a partir do momento que o clínico liberar. Nós não temos essa autonomia para liberar pelo plano, mas o médico vendo a necessidade, o seu plano pode liberar.
Então, a câmera hiperbárica ela é um equipamento que vai ser de formato geralmente cilíndrico e ela pode acomodar um ou vários pacientes ao mesmo tempo. A câmera hiperbárica ela é indicada para tratamentos de feridas de difícil cicatrização, infecções graves com destruição muscular e de pele, infecções crônicas ósseas e procedimentos cirúrgicos. Caso o seu paciente tenha feito algum procedimento cirúrgico, não apenas facial, mas corporal, e tem dificuldade de cicatrização, de fechar essa região, é indicado fazer o uso de câmera hiperbárica para que esse processo se acelere e você tenha uma cicatrização da região. Um importante contribuinte que usamos no consultório, no início do processo de uma possível infecção, nós usamos o Traumel. O Traumel, ele é eficaz na redução de sintomatologia associada aos processos inflamatórios, dor, edema, calor e rubor. Então, aquele paciente que você fez fio de PDO e 4 dias, 5 dias depois está com a região vermelha, está com muito edema ainda, você pode fazer a aplicação de Traumel na região. O Traumel ele é comercializado de algumas formas, ele pode ser comercializado em comprimido, pomada, alguns frascos de 2 ml ou um frasco grande de até 10 ml. E ele pode ser usado para você impedir que esse paciente chegue a um processo de infecção purulenta na região. Então, ele é um forte contribuinte, junto com a diprogenta, a pomada diprogenta, nós podemos associar os dois, um injetável e o outro você vai passar na região afetada. Indicação, ele vai auxiliar no tratamento de traumatismo por torções também, contusões, hematomas, fraturas, edemas, pós-cirúrgico, pós-traumático, inchaços em geral. Contraindicações, pessoas alérgicas aos componentes da fórmula, então tem que ler a bula. Advertência, não deve ser utilizados em grávidas e gestantes. Como vai ser feita a aplicação do Traumel? No nosso consultório, no instituto, nós usamos o Traumel líquido grande. E esse Traumel, nós vamos aspirar em torno de 30 unidades. Lembra da unidade do Botox que você vai fazendo ali para saber exatamente quanto aplicar no seu paciente? Então, você vai aspirar 30 unidades e mais 10 unidades de anestésico. Você tem que orientar o seu paciente que vai arder, que vai doer um pouco a região, porque vai queimar como se ele estivesse fazendo uma toxina ou fazendo um ponto anestésico. Então, ele vai se sentir incomodado com a injeção do Traumel na região. Mas essa injeção de Traumel, no início, antes de um processo purulento, um processo de secreção, vai ajudar você a tratar o seu paciente antes de avançar o caso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns casos de intercorrência pós-aplicação de fios de PDO. Podemos ver nesse slide uma região com foco de infecção, hematoma. Essa paciente é um caso que foi enviado para nós. Foi dado como se fosse uma fístula nessa região e fizemos o seguinte tratamento. Coletamos o teste de SWAB, como disse anteriormente, enviamos para o laboratório e, quando voltou com o tipo de bactéria da região, começamos o antibiótico-terapia nessa paciente por 10 dias. Na região também fizemos a aplicação de diprogenta. Como era já um caso avançado, não fizemos a aplicação de Traumel. Após 15 dias, tivemos uma melhora dessa região e a paciente ficou usando a pomada de Traumel em seguida para poder cuidar e tratar até que ficasse totalmente limpa a região, sem nenhum foco de inflamação e infecção. Como eu disse anteriormente, no momento de tracionamento do fio, o que vale é
não é a força, mas sim o movimento de tração. Uma força em excesso, excessiva, vai gerar esse problema que vocês podem notar no slide. Essa paciente, o tracionamento dela foi muito grande em excesso para poder reposicionar em excesso e ficamos com essas pregas persistentes. Então, essa paciente foi aconselhada a fazer sessões de radiofrequência. Fizemos sessões de radiofrequência, foram realizadas 6 sessões com intervalos de 2 vezes a semana. E tivemos uma melhora e regressão total desse caso. No slide a seguir, vocês vão ver uma paciente que fez fio de PDO, ela fez 12 fios de PDO e na região de inserção, na região de pertuito dessa paciente, ela começou um foco de inflamação e infecção, que isso foi se agravando. Essa paciente estava com alguns cabelinhos que entraram no pertuito porque é uma região próxima ao cabelo e como fizemos? Coletamos o swab dela, fizemos a medicação, tiramos a quantidade possíveis de cabelos da região e também tivemos uma melhora 100% dessa paciente. No slide a seguir, vocês vão ver uma região que tivemos uma superficialização do fio de PDO. Então, nota que nessa região, quando você aplica a força, você vai sentir quando você sair da camada correta desse paciente. E nessa paciente, ficamos com esse fio de PDO que estava ali, dava para visualizar e sentir. Nessa paciente, ela não quis tirar o fio de PDO, que eu vou ensinar a seguir. Nessa paciente, fizemos a radiofrequência, que degradou esse fio mais rápido e deixou a região mais lisa e com maior produção de colágeno. A única coisa é que ela não teve um efeito duradouro do fio devido a essa degradação mais rápida com a radiofrequência. Nesse slide, vocês podem notar que temos uma fibrose na região de aplicação do fio. Por que uma anamnese é muito importante? Você precisa saber o histórico do seu paciente. Essa paciente tem problemas de coagulação e já teve alguns problemas de trombose. Essa paciente ficou com um foco infeccioso apenas em um lado da face, o outro não. Então, pode notar que todo o percurso do fio, toda a extensão do fio, eu estou com uma extensão infeccionada e com uma fibrose nela. Essa fibrose é normal devido a esse processo de infecção da região. E nela fica ainda um processo ainda mais acentuado que está marcando toda a região de aplicação do fio. Essa paciente teve uma persistência quanto ao antibiótico, foi feito o teste de SOAB, ela fez 10 sessões de câmara hiperbárica e finalizou bem. Por que essa paciente teve problemas além dos comprometimentos sistêmicos dela? O fio teve uma extrusão e essa paciente cortou o fio em casa com uma tesoura contaminada. E isso levou a todo esse processo infeccioso que não queremos. Então, o ideal é, teve a extrusão do fio, pede seu paciente para ir no consultório para você fazer o manejo correto. Ele não deve fazer esse manejo em casa, que isso vai agravar um problema que antes poderia ser evitado. Nesse slide que vocês estão visualizando agora, nós também tivemos uma extrusão do fio de PDO, porém no terço médio da face, na região próxima à comissura labial. O que aconteceu? Esse fio, no momento da inserção, ele ficou com a ponta para cima. Lembrem que alguns fios você fica com um pedacinho de fio para fora, dependendo do mecanismo do fio. E ela ficou mexendo nesse pedacinho de fio, que antes não tinha extruído, e ela ficou mexendo. Lembra que os fios eles podem ser moldados ou espiculados? Então eles têm um poder de corte, mas pequeno. Se você manipula com uma constância, você pode ter uma extrusão desse fio por ficar manipulando a região. Essa paciente também, vocês podem notar que ela tem uma pele fina e isso contribui ainda mais para esse tipo de caso. Então, essa paciente teve uma extrusão da região,
foi feita a retirada do fio, não de toda a extensão do fio, porque geralmente não se consegue fazer, mas foi retirada uma quantidade significativa desse fio, pomada de diprogenta e tudo bem.